Tal mãe, tal filha. A frase que explodiu a internet. Mas a história não é bem como te contaram. A internet parou. O Brasil sintonizou. A cena? Quase um delírio coletivo, uma viagem no tempo. Stephanie Gomes, a filha de Solange Gomes, a eterna musa da banheira do Gugu, apareceu dentro d'água no SBT no Domingo Legal. As manchetes foram imediatas. Filha de Solange assume o lugar da mãe. A profecia se cumpriu. O ciclo se fechou. Ou, será que não? Porque se você acha que viu uma reprise dos anos 90, você precisa prestar muita atenção no que a gente vai te mostrar agora. A verdade é bem mais curiosa. Vamos aos fatos. Sim, Stephanie Gomes, de 26 anos, estreou em um quadro no Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli. Sim, o quadro envolve uma banheira, água e a busca por sabonetes. A semelhança para por aí. O nome do quadro? Não é Banheira do Gugu. É uma gincana dentro do Passa ou Repassa. E a estética, meus amigos, é outra. Lembra da banheira original? Aquela dos anos 90, que parava o Brasil. Biquínis minúsculos, sungas que desafiavam a gravidade, e uma tensão sexual que podia ser cortada com uma faca. Era o evento principal, o clímax do domingo. Agora a versão 2026. Figurinos mais discretos, quase esportivos. A dinâmica é mais de humor, de brincadeira, uma prova como qualquer outra do programa. Celso Portiolli já tinha avisado que a proposta era gerar entretenimento leve, e não apelação. Em suas palavras, eu nunca fui desse feitio de ter uma audiência apelativa. Ou seja, o SBT tentou, com todas as forças, criar uma versão família, uma banheira Nutella, para evitar as polêmicas do passado, que chegaram a envolver até o Ministério Público. Mas eles esqueceram de um pequeno detalhe: a internet não esquece. E o Tribunal da Web não precisa de provas, só de uma boa manchete. Não importava se o biquíni era maior ou se a intenção era mais pura. A imagem estava lá, a filha de Solange Gomes na banheira do SBT. O gatilho foi disparado. As redes sociais se transformaram num campo de batalha. De um lado, a nostalgia. Do outro, um julgamento feroz. Comentários como "a fruta não cai longe do pé" e "não tinha outra profissão para seguir" pipocaram aos milhares. A comparação foi inevitável e, na maioria das vezes, cruel. A narrativa estava pronta. A filha, sem originalidade, recorrendo ao mesmo artifício que tornou a mãe famosa e, na visão de muitos, estigmatizada. Muitos ignoraram o contexto, a mudança de formato, a nova proposta. Só enxergaram a repetição. Um ciclo de subcelebridade se perpetuando. E foi exatamente aí, no olho desse furacão de críticas, que Stephanie Gomes decidiu que não ia ficar calada. E a resposta dela, meus amigos, joga uma luz não sobre ela, mas sobre todos nós. Stephanie foi cirúrgica. Em vez de se defender, ela atacou a premissa da crítica. Em entrevista ela disse: "Achei muito mais divertido do que qualquer outra coisa. É uma brincadeira leve." E aí veio o ponto principal: minha mãe foi julgada a vida toda por algo tão leve. Estar ali me fez entender ainda mais isso. Existe muito mais diversão do que qualquer maldade. Parem e pensem nisso. A filha, ao participar de uma versão light do quadro, sentiu na pele, mesmo que por um instante, o peso que a mãe carregou por décadas. E vamos ser honestos, o peso era imenso. Nos anos 90, a banheira do Gugu era um fenômeno cultural, mas também um alvo constante. Solange Gomes se tornou um símbolo. Para alguns, de beleza e liberdade. Para outros, de uma suposta vulgaridade. Ela mesma já relatou em entrevistas o medo que tinha de ser demitida se reclamasse de algum convidado mais abusado. Ela chegou a dizer que se fosse hoje, a reação dela seria outra, que ia ser uma briga ao vivo. Isso mostra a pressão e o ambiente da época. Uma época onde ela conheceu o pai de Stephanie, o cantor Vaguinho, ali mesmo, naquelas gravações. Stephanie é, literalmente, como ela mesma brincou, o bebê da banheira. Ao entrar na água, Stephanie não estava apenas repetindo um quadro de TV. Ela estava ressignificando a história da própria família. Ela se emocionou ao falar que, quando criança, imitava os passos da mãe. E que agora, com 26 anos, a mesma idade que Solange tinha na época, ela podia reviver e defender esse legado. A crítica que ela faz não é sobre a banheira em si, mas sobre o julgamento. Sobre a hipocrisia de uma sociedade que consome avidamente, mas julga publicamente com um moralismo assustador. E aqui está a grande ironia, o plot twist que só o Brasil proporciona. O SBT, com medo da polêmica, criou uma banheira descafeinada sem apelo, quase pediátrica. Mas o público viciado no drama projetou na versão atual todas as memórias, fantasmas e preconceitos da versão original. A polêmica não estava na água. Estava na nossa cabeça. Stephanie Gomes, talvez sem querer, fez um experimento social ao vivo. Ela provou que 30 anos depois, o Brasil mudou muito pouco na sua ânsia de julgar a vida e as escolhas, principalmente das mulheres na TV. A filha não está seguindo os passos da mãe no sentido que os críticos apontam. Ela está, na verdade, expondo a ferida que a mãe ajudou a revelar. Ela não entrou na banheira para pegar sabonete.
Ela entrou para lavar a honra da mãe em público. E quer saber? Talvez ela tenha conseguido. A discussão mudou. Não é mais sobre o corpo dela na água, mas sobre o dedo sujo de quem aponta. E essa, meus caros, é uma lavada de roupa suja muito mais interessante de assistir. 4. Timeline 5. Assets berrous. Solange Gomes banheira do Gugu anos 90 clipes e fotos. Stephanie Gomes Domingo Legal passa ou repassa 2026 clipes. Celso Portiolli Domingo Legal cenas do palco. Gugu Liberato Domingo Legal anos 90 capas de revista. Solange Gomes anos 90 Vaguinho e Solange Gomes juntos. Fotos de arquivo, pessoas usando o celular com expressão chocada, stock footage, tweets e comentários de redes sociais, templates para animar SFX, Impact underline boom, Glit underline short, Voxox underline hard, Notification underline din, Sed underline tuba, Riser underline build, Pop underline click, Record underline scratch, Sicom underline log, Gavel underline sound, Impact underline bes, Shoir underline angelique, Eartiat underline slow, Baby underline log, Cache underline register, Voxox underline soft. BGM underline dark underline piano BGM underline snack underline pizzicato BGM underline drone underline tension, BGM underline news underline urgem BGM underline lofi underline drama 6. Encerramento e gancho últimas linhas da narração. Não é mais sobre o corpo dela na água, mas sobre o dedo sujo de quem aponta. E essa, meus caros, é uma lavada de roupa suja muito mais interessante de assistir. Asterisco gancho para o próximo vídeo. E por falar em legado familiar e tretas que atravessam gerações, vocês não imaginam o que o filho de um famoso sertanejo revelou sobre a herança do pai. A briga vai parar na justiça. A gente te conta tudo no próximo vídeo. Até lá! 7. Self-check 2. Nenhum trecho da timeline passa 4S sem evento visual. 3. Mínimo 12 eventos visuais por minuto de vídeo. 4. BGM marcada de 0 hora até o fim sem lacuna. 5. SFX especificado em todos os cortes grandes e revelações. 6. Caption em blocos de 1 a 3 palavras, sincronizada com voz. 7. Palavras-chave emocionais marcadas com cor. 8. Nenhum berro repetido dentro de 45S. 9. Estrutura começo meio fim clara. 10. Fim da narração igual fim do vídeo mais ou menos 2S. 11. CTA de inscrever aparece sem pausar a história. 12. Ao menos uma mudança de BGM. 13. Variação de enquadramento em menor ou igual a 60% dos clipes. 14. Tom declarado mais coerente com a notícia. 15. Nenhum fato inventado, citações só com fonte real.